Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma reflexão, para mais um atendimento espiritual, passes, e mais um momento em que podemos nos sentir unidos, agregados no colo de Deus e no amor de Jesus. E nesse momento, a espiritualidade do bem, da luz, reunidas, atraídas pelo nosso pensamento, possam estar conosco, inspirando nossa irmã Kátia Guerreiro, dando aos enviados de Deus, esses queridos e maravilhosos atendentes espirituais, os médicos espirituais, a força para que eles possam distribuir para cada um de nós energias necessárias ao nosso refazimento, à nossa fé, a manutenção não só dessa fé, mas também da luz da esperança. Que possamos, nesse momento, mudarmos a nossa vibração, mudarmos os nossos pensamentos, atraindo para nós pensamentos renovadores, pensamentos de amor, pensamentos luminosos, que vão, com certeza, modificar o padrão vibracional, não só nosso, mas do nosso lar. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que tenhamos ânimo cristão. Fiquemos com a nossa irmã na reflexão de hoje. Boa noite a todos e todas para a nossa reunião doutrinária aqui da noite de hoje, cujo tema será o item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o tema é bem sofrer e mal sofrer. Esse item foi escrito pelo Espírito de Lacordaire, um sacerdote católico que antes era jurista e deixou a vida de jurista para ser sacerdote, né? Que acreditava que existia o mundo dos espíritos mesmo antes da codificação do espiritismo, certo? E que também foi muito ativo, tanto nas questões de fazer uma conexão entre a justiça divina e a realidade, né? Ou seja, não poderia haver justiça social sem Deus presente, né? E aí, o que esse item nos traz é o seguinte, né? Que o sofrer, que seria o quê? Sentir dor física, emocional, tormentos, angústias, aflições e coisas que tais, né? O sofrimento em si não seria suficiente para purificar alguém. Ou seja, o simples sofrer não faz com que o homem se eleve a planos mais altos, né? O que faz diferença se o sofrimento eleva ou não eleva o homem é exatamente a forma como esse homem encara o sofrimento, né? A forma que ele reage ao sofrimento. E aí a gente vai ver o bem sofrer, né? Reagir às atribulações da vida na Terra, que são normais, porque as aflições, os sofrimentos fazem parte do viver do espírito, nós que estamos ainda neste mundo de provas e expiações, muito mais próximos à animalidade do que à angelitude, pela nossa imperfeição, né? Ainda estamos presos a valores materiais, aos instintos, né? Todos os que vivem nesses mundos, provas, aquelas devidamente escolhidas por nós, expiações, aquelas atribulações impostas como necessárias ao nosso processo evolutivo, né? Passamos por dor e sofrimento, né? Pela nossa própria condição de imperfeição moral, né? Nós desenvolvemos muito a parte intelectual, mas infelizmente a parte moral
ainda requer bastante desenvolvimento, né? Então, a maneira como nós, espíritos, vivenciamos essas atribulações que são naturais à nossa vida, certo? É que faz a total diferença. E aí é que vai dizer se nós sabemos bem sofrer ou se nós sabemos apenas mal sofrer, né? Quem é que bem sofre? Bem sofre aquele que confiando em Deus, confiando nas suas leis, compreende, aceita a justiça e a necessidade dessas dores e atribulações. Não se revolta, não se rebela, não se desespera, né? Mantém-se equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode, na verdade, para superar as dificuldades, porque é para isso que Deus nos deu inteligência, né? Para tentar minimizar os problemas, as aflições e os sofrimentos, né? E agindo assim, a gente vai tentar amenizar os nossos sofrimentos ou até mesmo eliminá-los, se assim for possível, né? Então, resignar-se, o que é resignação? Resignação é a aceitação com paciência, tá? Das atribulações e das dores que sofremos. É a compreensão na justiça e no amor de Deus, que é todo poder, toda bondade, todo amor para conosco, né? E a resignação faz com que a gente consiga diminuir a intensidade dos nossos sofrimentos e ajuda-nos a manter o equilíbrio para sempre reagir no bem, apesar das atribulações e dos sofrimentos. É compreender essas atribulações e sofrimentos como oportunidade do exercício da paciência, da tolerância, da humildade, coragem, confiança em Deus e em nós mesmos, que somos filhos de Deus, conseguindo assim a superação e o aproveitamento dessas tribulações, porque são aprendizados, né? Então, para todas essas pessoas que enxergam as dores, os sofrimentos como aprendizado e as encaram pacientemente, sem revoltas, mas buscando sempre a possibilidade de libertar-se dos tormentos, certo? Para essas pessoas foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, saber sofrer é demonstrar o amor e confiança inabalável em Deus, né? E nas suas leis, que são justas. Saber sofrer é ser humilde, ou seja, eu me considero igual a todos os meus irmãos da humanidade, que estão sujeitos às mesmas vicissitudes, né? Que nós. E, pontualmente, agora nós estamos vendo exatamente isso, né? Somos todos iguais perante Deus. Nós estamos vivendo um processo de pandemia em que o vírus não escolhe quem ele vai levar. Tem levado de crianças, que antigamente se dizia que ele gostava mais de idosos, né? Mas até crianças, bebês, ele tem levado. Brancos, pretos, amarelos, pardos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos são público agradável a esse vírus, né? Então, não existe melhor exemplo de justiça social do que essa pandemia. É claro que todos aqueles que estão padecendo, os que estão partindo nesses desencarnes coletivos, não é à toa, sabemos disso como espíritas que somos, né? É um verdadeiro aprendizado, não só para esses espíritos que assim partiram, como também para os seus familiares, para que haja entendimento de que somos iguais perante Deus e que precisamos nos cuidar uns dos outros, precisamos cuidar mais do nosso planeta Terra, da nossa mãe Gaia, pedindo socorro. Essa é a realidade, né? Então, como a justiça divina não tem nenhum tipo de privilégio, nos cabe apenas pedir a Deus que, na sua misericórdia suprema,
ele nos proporcione o que ele já diz que faz, certo? Que os fardos sejam proporcionais, certo? À nossa capacidade, certo? Então, Deus não dá nenhum fardo mais pesado do que o que cada um de nós pode suportar, certo? E nós temos que entender perfeitamente isso. Então, nunca nos revoltemos com o que Deus nos manda de sofrimento, porque se nos mandou, nós que estamos aqui em provações, sabemos que concordamos e achamos que tínhamos sim condição. Então, vamos buscar essa condição, porque temos os elementos. Se achamos que teríamos condição, é porque sabíamos de antemão que teríamos os elementos para minimizar essa situação ou encará-la com toda a coragem possível e passar por ela da melhor maneira, amenizando-a ou até suprimindo-a, se assim for da vontade divina, né? Então, bem sofrer, certo? É entender que a cada um será dado segundo as suas obras. Se estamos sofrendo aqui, tem algum motivo para isso. Precisamos queimar alguma energia que está contaminando o nosso perispírito. Precisamos nos tornar pessoas melhores. Precisamos crescer, amadurecer, né? E o bem sofrer é exatamente agradecer a oportunidade de ressarcir esses débitos, né, do passado. E isso nos faz um movimento de liberdade das consequências dolorosas, né, que permanecem impressas no nosso perispírito, incomodando nós espíritos que queremos nos libertar dessas amarras e que, na realidade, precisamos melhorar para que a gente consiga se libertar dessas amarras e voe, alce mais altos, né? Alce a uma altura de compreensão, uma altura de progressão espiritual, né? E assim, as provas, quando bem suportadas, certo? Elas fazem com que a gente tenha esse crescimento, que o espírito faça esse movimento de progressão espiritual, certo? E o ex-sofredor, após passar da prova, é capaz de dizer: eu cresci, eu amadureci, eu percebo a vida sob outra forma. E é o que exatamente Deus espera, que todos nós saiamos desse processo de pandemia exatamente assim, mudando, certo? Padrões de pensamento, padrões de sentimentos, a consideração com o outro, o olhar sobre o outro próximo ou nem tão próximo, né? E com certeza sairemos disso também melhores, mais sábios, mais prudentes, mais amorosos principalmente, né? E as aflições na Terra são sempre proporcionais ao que a gente pode suportar, né? Existem vários ditados falando sobre isso. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar. E isso é a pura verdade, gente. O fardo vai ser sempre proporcional às forças que nós temos, certo? Porque na lei divina não se estabelece um sofrimento pelo simples prazer de sofrer. Nada disso, né? A lei divina, ela não é de olho por olho, dente por dente. Todo sofrimento não é vingança. Todo sofrimento, ele tem uma razão de ser. Ele tem um aprendizado associado. É isso que nós precisamos entender e buscar sempre em cada sofrimento que nos chega, qual é o aprendizado? O que é que nós precisamos aprender com esse sofrimento? O que precisamos melhorar para sair dessa energia daquele sofrimento, certo? Então, os sofrimentos, eles servem
na realidade, de instrumento de evolução, né? Que é necessário. É necessário. Infelizmente, a gente ainda está no patamar evolutivo, né? Que a gente precisa aprender através da dor. Infelizmente, isso ainda é necessário, né? Mas todos nós sairemos disso porque perceberemos as nossas qualificações divinas. Somos centelhas de Deus, né? E temos que fazer brilhar essa centelha em torno de nós, né? E é assim, né, que a justiça divina funciona, nos trazendo esses tormentos, essas tribulações, esses sofrimentos, né, como um instrumento de evolução e de misericórdia. Misericórdia para que nos livremos das nossas mazelas, né? Fazendo com que os espíritos, aqueles que ainda são mais rebeldes, consigam viver em mundos como este de provas e expiações, onde as vicissitudes que são frutos de sua rebeldia passada possa sim levá-los a melhorias, se bem sofridas, que fique isso bem claro, se bem suportadas, né? Isso faz com que nós possamos transcender, superar os nossos limites, as nossas imperfeições, levando à perfeição possível e sim, por que não, também a felicidade, né? E é isso que Lacordaire escreve aqui para a gente, né? Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte, eu venci. Então, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido, meus irmãos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a fé, a firmeza, a perseverança, a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra após o trabalho de repouso. Certo? Então, esse é o recado de Lacordaire para a gente: bem sofrer e mal sofrer, que saibamos bem sofrer. E, para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma página pequena do livro Fonte Viva, né, o capítulo 11 de Emmanuel, né, que o título é Glorifiquemos. E Emmanuel começa assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. E Emmanuel nos diz: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Emmanuel. Muita paz para todos nós, um resto de semana bem tranquilo, alegre, feliz, com fé, com força, com confiança, orando, vibrando positivamente por nós, nossa família e nosso planeta. Que assim seja. Boa noite.
Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos preparar agora para o nosso atendimento espiritual, nossos passos espirituais, rogando a Deus e ao Cristo de Deus estarem conosco, aos Espíritos bondosos e luminosos que nos envolvam em luz. Nos preparemos sentando comodamente para o passe ou indo para a cama para o atendimento espiritual na medicina espiritual. Coloquemos água para que possamos depois beber dessa fonte fecunda e infinita de misericórdia. Senhor, preparando-nos para receber a presença da sua pleiade de luz, dos seus caríssimos afetos espirituais, dos trabalhadores que servem a luz de Jesus, a luz de Maria. Nesse momento, deixa, Senhor, que possamos conhecer um pouco da vossa misericórdia grandiosa e poderosa. Trata-nos, Senhor, nas nossas necessidades, nas nossas enfermidades. Somos, senhores, ainda pedintes, porque, Senhor, estamos necessitados do seu acolhimento, do seu amor grandioso. Senhor, que as bênçãos nesse momento, como uma chuva de orvalho de amor, de saúde, de equilíbrio, de harmonia e de paz, caiam sobre cada um de nós. Possamos receber estas bênçãos vindo do céu, tratando-nos nas nossas necessidades, curando-nos naquilo, Senhor, que ainda não temos a capacidade de curar. Contigo é sempre um resultado de sucesso. Quanta luz descendo sobre nós, caindo em nossos lares como chuva de bênção, retirando todo o mal, toda a negatividade que circula pela psicosfera planetária. Quanta luz entrando em nossa mente, em nossos corações, curando-nos e livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê uma semana de muita luz, de muita alegria, e que possamos em breve nos reunirmos presencialmente. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me.
Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus.